Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Wendel. Boa noite, Rogério. Boa noite, você que está nos acompanhando. Bom dia para você que vai assistir em outro horário. Estamos aqui, cheio de expectativas, cheio de alegria, com uma intenção muito pura no nosso coração de ser alguém relevante, que te traga palavras de vida, de restauração, que possa contribuir de alguma forma, de forma eficaz e relevante na sua vida. Tamo junto, Rogério. Show de bola. Wendel, eu quero começar abordando o tema, que é um tema que abre vertentes, que é difícil de você conseguir chegar numa conclusão. Quando fala nesse tema que a gente vai falar hoje, que chama plenitude, vida plena. E eu queria saber de você se você convive, se você tem experiência no dia a dia com essa vida plena, com a plenitude, com quem te cerca. Você pode falar um pouco de você aí e a gente vai abrindo aqui. Eu sonho, né? Como a maioria das pessoas, eu acredito, eu sonho com essa plenitude de vida. Mas tem duas coisas assim que você pode escolher e entender rapidamente para te ajudar no processo de plenitude, né? A primeira é o conceito de vida. O que que é vida? Vida verdadeira, real, né? O que rompe aquela linha da sobrevivência. O que que é vida? E depois de compreensão, depois de você ter compreendido o que que é vida, o que que é plenitude, né? Quais são os referenciais ou quais são as extremidades que me identificam no nível de plenitude que eu estou vivendo, né? A partir da compreensão desses dois conceitos, aí você consegue iniciar uma caminhada de plenitude em vida, não só de sobrevivência. Caso contrário, eu acredito que nós vamos passar por essa terra em picos, picos emocionais. Não que na plenitude não haja picos e tribulações, vai haver também. Só que eu acredito que vida plena é uma vida dirigida, é uma vida guiada pelo discernimento. A primeira coisa que o Senhor cria para a humanidade como presente é a luz. E a luz, quando ela se manifesta, ela faz clara todas as coisas. Então você tem uma percepção do percurso, você sabe quanto você já caminhou, quanto que ainda falta para você chegar aonde você anseia. Eu acredito que plenitude está ligada a isso. Um discernimento aceso, né? Uma vida plena é uma vida que governa. Tem discernimento, é uma vida que é proativa, é uma vida que toma iniciativa, né? Ao contrário, é uma vida que responde a impulsos, né? Vai deixando os acontecimentos te conduzir, né? Depende do clima, depende do seu estado de espírito, depende da sua expectativa em relação às pessoas, aos ambientes, e as coisas vão deixando de acontecer. Isso vai te influenciando, vai te abatendo, vai te oprimindo, vai mudando você. Eu não acredito que isso seja plenitude. Eu acho que plenitude é uma vida de reino, é uma vida de governo, independente do resultado, porque o resultado é muito pouco para nos definir. Eu acredito que é o ser humano que identifica o propósito existencial, ele está mais próximo de uma vida plena. Quando ele compreende o motivo pelo qual ele existe, né? Um martelo, ele existe para uma tarefa e uma função específica, né? E usar ele para uma outra finalidade que não seja agredir pregos é abusar, né? Então tem muita gente sendo abusada e tem muita gente se abusando, né? Se agredindo emocionalmente, intelectualmente, mexendo ali no seu interior de forma indevida porque não entendeu o motivo pelo qual ele existe. E Deus tem uma proposta para todos nós. Às vezes a pessoa confunde vida com as circunstâncias que ela se encontra ou as sensações que ela tem. Ela não consegue retirar uma compreensão clara de vida porque ela está muito envolvida em circunstâncias, acontecimentos, histórico emocional, histórico físico, né? Então essas coisas, para ela, é a definição de vida. Então, quando ela busca vida para ter compreensão e poder refletir se de fato está vivendo ou sobrevivendo, ela fica presa nas experiências que ela teve, né? Agora, encontrar a vida é encontrar uma pessoa. Porque existiu um homem chamado Jesus que caminhou nessa terra sem pecado e ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, as suas experiências não são plenas o suficiente para definir vida. Vida é uma pessoa e ponto. Você pode ver que a Bíblia, quando menciona esse versículo, usa um artigo definido, né, para a gente ser assim, bem gramatical. O artigo é definido, então ele fala assim: eu sou uma vida, um caminho. Não, ele fala, eu sou o. É definido. É a vida que existe, sou eu. É a pessoa de Jesus Cristo.
Então, a plenitude e o discernimento, a compreensão que você precisa a respeito de uma pessoa. Não uma visão clara das experiências que você teve. Você pode se estudar completamente, revisitar o seu passado, projetar o seu futuro, você pode ajustar a sua disciplina, mas sem uma percepção clara de vida, do que é a vida e quem é essa pessoa que emana a vida, que a Bíblia fala que ele é o manancial de vida. E na sua luz nós temos a luz. Se você não tiver uma compreensão clara do que é a vida, essa essência, não tem alegria, não tem felicidade. Eu identifico que tem muito atleta que passa por essa situação delicada. Ele tem essa disciplina que você falou, ele tem a determinada gestão das emoções para praticar determinado esporte que ele foi moldado para isso. Mas aí quando vem para o caráter, quando vem para a geração de valor como homem, deixa a desejar. Eu falo de coisas que eu vivo e que eu vivi como atleta e hoje como treinador físico. Então o que acontece? Essa disciplina que você falou aí, ela tem prazo de validade? Não, é porque esse cara, ele tem problema moral, esse atleta, pra você ver, ele atinge o ápice da riqueza no corpo, porque é um atleta. Se não fosse, ele não conseguia ser. Então, para ele ser o que ele se identifica como atleta, ele precisa atingir o ápice exigido da posição. Então, no corpo, ele está aperfeiçoado. Na alma, ele também precisa ser bem treinado. Ele precisa ter uma visão clara dos objetivos, ele precisa estar com as emoções sob controle para ele conseguir seguir a carreira como atleta. Só que ele não consegue estabelecer fundamento. Ele não consegue ter de forma clara quais são os valores. E é por isso que ele se perde, na maioria das vezes, de forma moral. Por quê? A moralidade ela é estabelecida em um fundamento, em um princípio. E está muito ligado à essência. Então, se ele não compreende a verdadeira vida, ele não consegue saber os princípios do funcionamento de uma vida. Ou seja, ele recebeu um presente, a vida que ele recebeu de Deus quando Deus o criou. Todos nós recebemos. Mas faz mau uso desse dom porque ele não tem uma compreensão do funcionamento. É como se eu tivesse um carro hoje, movido a álcool e gasolina, mas em um determinado momento eu falo assim, vou pôr suco de laranja no motor. Entendeu? Aí o que vai acontecer? Você vai complicar o funcionamento da máquina. Por quê? Porque é um princípio, é um fundamento. Isso aqui anda com álcool ou anda com gasolina. Você da mesma forma. Mas sem esse encontro genuíno com essa pessoa que é a vida, você não consegue ver os princípios e os valores. Então você age de forma desgovernada. Aí o que acontece? Normalmente vira uma montanha russa de peso na consciência. Você tem muito sucesso, às vezes pela sua performance, mas você também tem muitas baixas emocionais, porque você, vez ou outra, está insatisfeito com o seu resultado ou você está frustrado com alguém e isso te rouba. Aí é difícil ter uma vida plena sem um fundamento. Moral só dá para ser bom se você tiver o conhecimento da verdadeira vida. Não tem como ser bom sem Jesus. Então a gente chega na conclusão que é o seguinte: um atleta que tem gestão das emoções no esporte e não tem gestão das emoções em casa, ele é um atleta incompleto. Ele é um atleta que falta achar sua verdadeira essência. Porque talvez no esporte ele tem consciência da tristeza, da alegria, das dificuldades que vai passar, da derrota, da vitória. E talvez com os filhos, com a esposa, ou com o pai, com a mãe, etc., ele não tem essa disciplina, essa gestão. Por exemplo, olha só, ao tanto que eu vou trazer luz para isso agora e você vai ver o tanto que resolve boa parte dos problemas. Lá no esporte tem uma equipe. Mesmo que for uma modalidade individual, tem uma equipe de treinadores. Tem um nutricionista, tem um fisioterapeuta, tem um massageador, tem um técnico, então tem uma equipe. Sim. E ele consegue lidar muito bem com aquela equipe. Quando ele sai e vem para a família, também é uma equipe. Os componentes são diferentes, mas também é uma equipe. E precisa ter sucesso, precisa funcionar, mas ele não consegue projetar aquela disciplina de um contexto para o outro. Por quê? Porque te falta princípio e fundamento. Ele não consegue aproveitar as habilidades desenvolvidas em outras áreas aqui no ambiente familiar. Ele não consegue projetar para lá. Aí ele se tornou um atleta antes de se tornar pai. É lógico. Muito provavelmente a maioria dos casos vai ser esse. Então, seria
no mínimo, sábio, que ele conseguisse aproveitar esse depósito que ele carrega no tempo de formação atlética, aqui e agora, né? Eu, por exemplo, acabei de ter filho, tem 1 ano e 8 meses, meu bebê. E eu vejo que a minha liderança ministerial foi me tornando pai. E muitas das coisas que eu vivi numa equipe ministerial me fez ver que eu, minha esposa, meu filho, nossa casa, as nossas finanças, somos uma equipe. E a gente precisa funcionar da mesma forma que funciona uma equipe profissional de trabalho, uma equipe ministerial, uma equipe de atletismo, uma equipe de futebol. Só que eles não conseguem, mas é por falta de fundamento. Eu não dividiria a emoção. Eu acredito que não tem esse contexto duplo de a emoção no campo profissional e a emoção aqui. Eu acredito que se ele gere bem as emoções, está resolvido. Ele gere bem as emoções em qualquer lugar. O que te falta mesmo é um referencial claro. Ele não tem um fundamento. Então ele não consegue ver o valor da família, mas ele consegue ver o valor do treinador, do parceiro de ataque, do cara que corre por ele na lateral. Ele vê valor. Aqui em casa, como ele não consegue perceber o mesmo valor, aí ele age de maneira diferente. Ele quer trocar de esposa, né? Quando ele enjoa, às vezes ele adultera, ele desassiste o filho no momento que ele precisa de um referencial, ele se torna ausente, não consegue dar tempo de qualidade lá. Por quê? Porque ele não viu o valor. Aí agora, quando ele tem uma percepção clara do que é a verdadeira vida, ele consegue se desembaraçar nos dois ambientes. Porque ele consegue ver valor lá e consegue ver valor aqui. Aí a única armadilha para ele passa a ser a arrogância e o orgulho. Porque o cara que conseguir fazer essa reflexão a partir dessa compreensão, ele se torna uma pessoa de sucesso. Ele só vai cair se quando ele olhar para o próximo, quando ele olhar para a esposa, para o filho, para as outras pessoas, eles não conseguir considerar o próprio coração, que ele não chegou ali sozinho. Que foi o Senhor que tirou ele das trevas e trouxe para um lugar de luz, né? Aí ele se torna um arrogante. Aí conviver com um cara desse é complicado. Mas aí ele alcançou essa famosa vida plena que a gente está citando aí, quando ele encontra esses 2 pilares e une, traz para si, aí ele encontrou a plenitude se ele não tiver soberba, né? Que a soberba antecede a queda. Isso, Então exatamente. quer dizer que fez essa gestão aí, essa união, na verdade, de um campo só, uma vida só, de uma forma que você entende a equipe profissional, a equipe familiar e gera amor dentro desse contexto todinho aí, sem soberba, entendendo que maior aquele que serve é plenitude. Ele vai vislumbrar a plenitude. Só que a plenitude é eterna, porque ela anela com o Criador. Então é o seguinte, quando ele atingir o ápice aqui, ele vai querer mais. Qual que vai ser o desejo de um pai que percebeu essas coisas? Multiplicar aquela realidade naquele bebê que está crescendo naquele ambiente. Então, agora a plenitude não é mais só eu ter esse discernimento, esse desenvolvimento e esse potencial. É ver isso sendo multiplicado. Aí você fala, então se tornou pai, agora ele é pleno? Os filhos estão criados, casou, agora ele é pleno? Não, agora ele vai querer ver na vida dos netos, né? E depois dos bisnetos. Enquanto ele viver, ele vai querer mais. É como se o Senhor, o Criador, tivesse amarrado o homem no espírito da grandeza. E quando ele achar a essência e o valor, ele sempre vai querer mais. Não tem nenhum problema nisso, entendeu? Desde que ele tenha princípios e fundamentos muito bem estabelecidos, né? Porque senão, assim como lá em Babel, ele vai querer edificar uma torre para si. É sem valor moral, sem princípio, sem plenitude. Em algum momento vai ruir. Em algum momento as línguas vão se confundir e aquela edificação vai parar.